Sejam bem-vindos a mais um Qualitalks especial Transforma Lab, gravando aqui de dentro da SBAC 2025. E agora, Nara, a gente está com o nosso patrocinador. Opa, finalmente, que é um prazer recebê-los aqui, né? Então a Klingo Sistemas nos apoiou, só estamos aqui graças a eles, isso ajuda, né? Então a gente vai conseguir hoje falar um pouquinho mais sobre a Klingo. Não esquecendo, e não menos importante do Brasil Apoio, que também está nos apoiando nesse evento. E aqui hoje falando com o Isaac, um amigo de longa data, já é de longa data. E Isaac, o Isaac é diretor da suporte, é o principal distribuidor da Klingo no Brasil e já é da família, né? Da família Klingo, já é. Eu posso falar assim, né? Há muito tempo, né? A Klingo hoje tem mais de 300 clientes no Brasil. Até parece que já é uma empresa antiga, mas é bem nova. Felipe, Nara, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Acompanhando muito aí o trabalho de vocês e vendo vocês crescendo, isso é muito bom, muito interessante. A Klingo, ela é uma empresa relativamente nova, porque ela veio ali naquela época da pandemia, ali um pouco antes da pandemia, mas um produto que cresceu muito. Logo depois da pandemia, a gente cresceu muito e um dos diferenciais principais é ser um sistema muito atual, né? Ele é um sistema 100% na nuvem, já nasceu com a tecnologia... Nasceu em outra geração, né? Já nasceu na geração correta, né? A gente percebe muitas ferramentas antigas tentando adequar as coisas para esse momento e o Klingo já nasceu com essa perspectiva de ser um sistema atual, né? Integrando com várias soluções, trabalhando muito forte a parte de automação, integração com outras plataformas. Isso tem sido um diferencial para a gente no mercado. Pois é, a gente presta consultoria, né, para pequenos e médios laboratórios e tem uns clientes que têm o sistema de vocês, né? E quando eu questionei, por que você usa a Klingo? Meu, é demais aquela tela, aquela imagem, a facilidade. Parece que eu tô nesses sites normais da internet. Não é aquela coisa robusta, aquele negócio que não atende, você tem que ficar caçando onde estão as coisas. Então, o display de vocês, né, todo aquele layout, é muito o que tem hoje, o que a gente está acostumado com outros mercados. Isso acho que foi muito bacana. A gente não pode esquecer que nós viemos de uma história, de um legado de software desse tipo, né? Softwares mais robustos, cliente-servidor, instalado na máquina, um aplicativozinho, banco de dados local e aquele sisteminha bem travado. A gente, quando começou a desenvolver o Klingo, a ideia era trazer algo que realmente fosse muito mais usual. A usabilidade do sistema foi muito explorada. Eu antigamente tive alguns laboratórios que a gente implantou, na época antiga, dos sistemas antigos, e uma crítica muito assim, veemente era usabilidade. Sim. Usabilidade. Como é que eu clico, como é que eu vou rápido? 3 telas para liberar um paciente, é o que eu mais ouço, tá? 3 telas e múltiplos cliques. Essa frase para mim é 3 telas para liberar um paciente, é o que eu mais ouço. Não, a gente então inovou. Hoje a gente desenvolveu um painel de acompanhamento de todo o fluxo do laboratório, onde ele consegue ver quantas amostras foram colhidas, quantas estão em trânsito, quantas estão na coleta, quantas deram entrada na bancada, quantas estão no aparelho, quantas estão pendentes. E aí hoje, com esse painel de cara, até pelo celular, o gestor, o bioquímico, o biomédico consegue acompanhar todo o fluxo do laboratório de uma forma muito simples, né? Muito bom. Isaac, uma coisa importante que eu falo para todo mundo que me pergunta sobre a Klingo. O que, na minha opinião, o que difere a Klingo de outros entrantes no mercado, aí me perdoe os demais, que são amigos também, mas é o fundador, sabe? O André, ele tem uma mente brilhante, sabe? Eu não falo porque é amigo, não, eu falo porque conheço o André. E o André, ele mergulhou demais, mesmo sendo CEO de uma empresa anterior, grande, ele mergulhou demais dentro dos hospitais, dentro dos laboratórios. Então ele conhece, acho que é um dos poucos CEOs que conhecem a dor real do negócio, né? Eu tô falando CEO, mas eu sei que o André tem mais o crachá do CTO, né? Do técnico. Mas ele sabe exatamente o que está acontecendo por trás. Eu acho que isso tem um valor inestimável, porque quem constrói, eu sempre falo isso, como pode, né, um burocrata desenhar para um médico usar? Né? Como pode um técnico de TI para um biomédico usar? E o André teve essa sensibilidade ao longo da história dele de sentar junto, né? Não que ele tenha feito sozinho, a gente sabe que tinha uma equipe boa, sempre tem uma equipe boa, mas
ele compõe equipes que são multidisciplinares e capazes de entrar no negócio. Isso é um diferencial gigante, não é não? Não, com certeza. O André, como você falou, né? Modéstia à parte, é uma mente brilhante. Realmente brilhante. É uma mente brilhante. Ele vem de uma família de médico, o pai dele é médico, então ele construiu o antigo sistema com base na experiência do próprio Dr. Márcio, e ele, dentro da vivência do dia a dia do Dr. Márcio e dele com a experiência de software, criou, então, um produto excelente, que era o produto anterior. Eu não vou nem falar o nome dele. Não precisa. E, com base nessa experiência adquirida, a gente trouxe, então, tudo isso para dentro do Klingo, corrigindo, inclusive, falhas que o anterior tinha. Então, o Klingo, eu vou dizer que é uma versão muito aprimorada de tudo que a gente tem hoje. Como você falou, existem softwares excelentes no mercado. Gente que tem uma história, né? Mas a gente construiu em cima de algo que a gente já tinha dado certo, mas podia ser melhor. E aí surgiu o Klingo, e o André com certeza faz uma diferença grande. André tem uma característica interessante, que desde a antiga empresa a gente fazia assim, cara, eu não consigo falar com ninguém, mas consigo falar com o André. E o André era o dono, né? O presidente da empresa. Então ele é um cara muito acessível, gosta de ouvir. Sim. E constrói em cima daquilo que percebe as dores. O Klingo tem muito essa pegada da sensibilidade do cliente. Hoje um dos nossos grandes diferenciais é o seguinte: como que eu posso melhorar para você o seu trabalho? Então a gente trabalha muito em cima disso. O cliente nos diz assim, olha, isso aqui para mim não tá bom. A gente tem a sensibilidade de ouvir e dizer assim, não, realmente não tá. Precisamos melhorar. E tem uma outra chamada da Klingo que o Felipe sempre fala, e acho que o André está bem por trás disso, que é essa questão da integração com tudo, né? Então vocês têm uma expertise enorme com isso, então eu queria que você trouxesse um E pouquinho no mercado disso, onde né? o pessoal não integra, né? Não integra, parece que sim, mas não, tem um monte de ponta solta e vocês conseguem casar isso muito bem, então traz um pouquinho sobre isso. Um diferencial que a gente trouxe, Nara, nesse sentido, é que a nossa API é uma API aberta. É o que o Felipe falou. Muitas empresas de software hoje eles fecham as integrações ou com medo de alguém tomar o espaço de um ou do outro. A nossa proposta não é essa. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, Felipe, eu tive acesso a uma entrevista na Exame, 10 ou 15 anos atrás, e ele dizia assim, olha, o diferencial da tecnologia do futuro é a integração. Sim. Por quê? Porque eu exploro o que você tem de melhor e você explora o que eu tenho de melhor. E a gente compartilha. A gente compartilha a tecnologia. Aliás, eu acho que é esse o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu aproveito que você faz melhor do que eu, integro com você e a gente oferta para o mercado a melhor solução. Esse é um grande diferencial. Eu faço essa analogia numa palestra que a gente tem. Se juntar a BMW, a Volkswagen e a Chevrolet, eles fabricam milhões de carros no mundo. Não fazem um pneu. Não fazem um pneu. Exatamente. Não sabe o que é fazer um pneu. Não sabe fazer um Então, pneu. quer dizer, a gente tem que fazer o que é bom, né? Exatamente. E aí, nessa perspectiva de integrar, nós temos uma API aberta, nós integramos com vários sistemas. Tem sistemas que alguém pede assim, vocês podiam desenvolver, e eu já digo, olha, tem gente que está fazendo isso aí, que vai fazer melhor do que eu. Pronto. Exato. Arruma um dele aí que a gente integra. Aliás, se for para mim não falar muito, mas a sua empresa faz uma coisa muito bem, né? A Suporte tem um software, o Qualys, que é um software de WhatsApp, de mensageria. Não vou falar WhatsApp, que não é só WhatsApp, mas de mensageria que tem uma capacidade de transformar chamadas em leads. Os meus clientes têm, o Qualys eu falo em testemunho próprio, mas que integra tão perfeitamente que a impressão que dá é que está tudo dentro de uma mesma plataforma, né? O Qualys também, o Qualys é uma ferramenta de mensageria omnichannel, né? Trabalha com Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, faz disparo de mensagens, é a API oficial do WhatsApp, tem um CRM, tem a telefonia embarcado também, um PBX. E quando a gente começou a desenvolver a mesma proposta do Klingo de ser uma ferramenta de API aberta para integrar com qualquer produto, a gente absorveu. Então hoje nós temos muitos produtos integrados no Brasil, disparando mensagem, fazendo chatbot, fazendo inteligência artificial para atendimento também, marcação de procedimentos, marcação de consultas, exames. Hoje a gente faz isso muito bem. Daí você trouxe a palavrinha mágica da vez, né? Que não tem como você falar isso e não trazer inteligência artificial, né? Então, dá uma pincelada pra gente o que você tem de inteligência artificial nisso, tanto na Klingo quanto na Qualys. Excelente. Na Klingo a gente já tem algo que para laboratório é fundamental.
é que nós utilizamos uma inteligência artificial para ler o pedido médico. E tanto o pedido manuscrito pelo médico, aquela letra dele difícil de ler, quanto o pedido digital. O Klingo hoje, se você anexar o pedido médico no atendimento, ele consegue ler e transcrever aquele pedido médico diretamente no atendimento. Isso traz agilidade no atendimento, isso traz segurança no atendimento. Não perco mais tempo de ler, Digitar. ler. O que a inteligência não consegue entender, porque assim, não tem como ela entender por causa da letra, ela aponta assim, olha, eu não consegui ler esse e esse. E aí a pessoa pode então interagir com a inteligência artificial para lançar isso no atendimento, falando de laboratório, tá? Falando de IA de forma geral, a ideia é que a IA venha auxiliar na análise diagnóstica, né? Com o tempo, com o volume de dados, o sistema propor também, daqui a pouco, no futuro bem próximo, possíveis caminhos que podem ser trilhados a partir da análise do volume de dados que ela vai ser capaz de traduzir, né? É nessa direção que o Klingo está indo. A gente lançou no dia antes de ontem, né, o nosso manifesto do Transforma Lab, que a Klingo é patrocinadora. Nesse manifesto eu faço uma provocação de que há algo de estranho se para você o ChatGPT é um mero substituto do Google. Se você está nessa, você está com algum problema. Exatamente. Né? Deveria se observar, porque isso é um sintoma ruim. Quando a Klingo lançou essa IA de leitura de pedido, as pessoas não entendiam nem como usar o próprio ChatGPT. Ou seja, já estava antecipando aquilo que era um futuro. E conversando com o André, eu não vou falar aqui, porque eu sei que não é produto ainda, mas existe um laboratório, né, de IA dentro da Klingo, capaz de observar esses caminhos possíveis, não só diagnóstico, mas de eficiência operacional. Diminuir fila, melhorar relatórios, né? Então, ainda hoje a gente falou com uma outra pessoa sobre isso, sobre relatórios e tal. Você imagina que possa ser capaz, num espaço curto de tempo, de entregar valor financeiro através da IA dentro do Klingo, ou isso está distante, é só um apoio ainda? Não, quando a gente fala de entregar valor financeiro utilizando a IA, eu penso que esse valor financeiro ele vai chegar a partir da eficiência produtiva que a IA vai trazer para o laboratório. Vai tirar uma demanda de trabalho, talvez. Eu me lembro que quando eu implantei um dos primeiros laboratórios da minha história, que foi o Humberto Abrão, lá em Belo Horizonte. Você conhece? Você conhece? Eu cheguei lá, tinha pilhas e pilhas de papéis nas mesas, nas bancadas. Papel. Aí eu falei assim para ele, doutor, isso vai acabar. Aí ele falou assim, duvido. Imagina, não tem como. Não tem como. E eu me lembro que uma das primeiras interfaces que nós fizemos, ainda naquele Cobas antigo. De pipetar, vocês conhecem, né? Trabalhei muito. Não é no meu tempo. Mas não é. Eu me lembro que a técnica que operava o aparelho, ela ficava até 7, 8 da noite operando aquele aparelho. E quando a gente implantou os interfaceamentos, dava 1 da tarde, meio-dia, acabou o trabalho. Aí ela me chamou num canto e disse assim, Isaac, me ajuda porque eu vou perder o meu trabalho. Falei, não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Nós vamos ter agora mais o que fazer, porque nós vamos conseguir explorar com eficiência aquilo que você não consegue, porque você fica parado na máquina aqui. Pipetando a amostra. Eu acho que a IA vai nesse mesmo caminho. Sim. Daqui a um tempo, a gente já tem trabalhado com check-in, autoatendimento. Com a IA isso vai ficar muito mais eficiente, muito mais assertivo, não é? Então isso vai trazer, sim, benefício financeiro para os laboratórios e as clínicas, de modo geral, na área da saúde, né? Perfeito. Eu penso que é isso. Eu acho que, finalizando, né, isso, esses dias eu estava numa discussão com um cliente meu, e eu falava assim, não, você vai trocar teu carro para um elétrico, você vai ver. Ele falou, não, isso não vai pegar, não. Eu falei, que mundo que esse cara não vai pegar? Não vai pegar? Na Alemanha, todos os carros já são assim. Já é a terceira maior fábrica do país. Já pegou. Não vai pegar, então, já pegou. Eu acho que negar a IA
em saúde seria a mesma coisa que negar a própria internet, né? O advento da internet. Então, mas isso não quer dizer, e aí sim eu tenho conversas com o André nesse sentido, de que a Klingon vai ser irresponsável ao ponto de usar a inteligência para qualquer coisa a qualquer momento. Não, é uma empresa séria que tem compromisso, veio de médicos, né? O André, é importante salientar isso. Então há um cuidado, há toda uma curadoria de produto para que isso não se banalize, né? Porque não é um assunto simples. É um apoio ao diagnóstico, né? Na época que a gente começou, me lembro, você deve ser dessa época também, nós nem liberávamos laudo pela internet. Nós éramos da tempo que o paciente, a gente imprimia os papéis, envelopava e esperava o paciente buscar. Sim. Muitos pacientes não iam buscar e ficava uma pilha de papel lá. Quando a gente começou a implantar laudo pela internet, lá no início dos anos 2000, era uma surpresa. Quem que vai pegar isso? Hoje em dia, todo mundo só pega laudo pela internet. Eu penso que a IA está nesse mesmo caminho. Rapidamente nós vamos alcançar esse patamar de lugar onde a IA vai ser tão confiável quanto aquele envelope que eu pegava lá no laboratório, impresso dentro de um... Eu já disse isso, né, Fê? Que a tecnologia ela é uma questão de tempo para ela se tornar um hábito do ser humano. É adoção. É que o tempo está bem acelerado nesse Muito acelerado, né? Muito acelerado. Nosso café da manhã foi falando sobre os filhos, né? A gente vive um momento de desconexão já, né? Mudou a geração e é um abismo, né? Com filho adolescente é difícil de conversar. Agora imagina ele sem IA. Ele sem IA não existe. Exatamente. Eu tenho um filho mais novo, ele trabalha comigo também no Klingon. E assim, o salto que ele já está dando de conhecimento de uma forma muito rápida... E é natural para ele. Natural. Você tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar. Exatamente. E eu acho que é assim que a Klingon vai evoluindo, né? É assim então é mesmo. assim que a gente vai continuando. Eu acho que a gente fica por aqui. Eu quero agradecer vocês. Obrigado, a Nara. possibilidade de a gente estar aqui, né, no Congresso, né? Então vocês nos ajudaram, né, junto com a Brasil Apoio e a Newslab também. Mas está aqui, está participando e você aqui na sua presença, Isaac, muito obrigada. Obrigado, Nara. Obrigado, Felipe. Isaac. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. E a gente fica por aqui com o nosso Qualitalks.